Olá, boa noite a todos. A graça e a paz. Está iniciando mais um programa Força para Viver. Essa live que é realizada, um programa da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte e que a cada semana tem trazido essa mensagem, Força para Viver para a sua vida. Nosso desejo, a nossa expectativa é que você possa voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da vida. E em Cristo nós encontramos a origem da vida, a razão de viver e encontramos também a força para viver. Amém? Boa noite, irmão Regilane, tudo bem? Boa noite, Pastor Felipe. Boa noite a todos. Graça e paz. Graças a Deus estamos aí. Já no segundo mês, né, de 2021, Isso metade aí. praticamente do mês de fevereiro, com mais um programa Força para Viver. Estávamos aqui em off comentando que tem um ano praticamente que nós saímos da rádio, né? Um ano faz esse mês de novembro e começamos a fazer a live. Temos aí Pois é. praticamente um ano. Próximo Vamos mês, né? aí Para ser, para um, né? Gente aí. vamos para um ano de live. Ainda tivemos alguns programas depois do início do isolamento, né, do social. Nós tivemos ainda alguns programas feitos lá na rádio, mas já fazendo também a live via aqui as redes sociais, porque sabemos que vamos precisar migrar para esse canal. E tem sido bênção. E lembrando que você pode deixar o seu comentário aí, que nós vamos ter muita alegria, muito prazer de responder o seu comentário, de ler ele ao vivo. E você pode também, né, e nós pedimos, na verdade, para você curtir esse vídeo, para aumentar a visibilidade, e queremos também pedir a sua colaboração compartilhando esse vídeo na sua linha do tempo para que essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas. Quando você compartilha, os seus amigos visualizam, alguns deles acessam a transmissão e assim tem a vida abençoada. Eu quero cumprimentar desde já a irmã Elisete Conrado, minha mãe, que está dizendo ali, boa noite, filho, boa noite, irmão Regilane, e a todos os irmãos. Boa noite para você também, para toda a família Conrado, que está aqui conectada. Também a irmã Gracinha da Silva. Boa noite, pastor Felipe e irmão Regilane. Graça e paz a todos. Boa noite, irmã Gracinha. É um prazer ter a irmã aqui conosco, ela que tem sempre também acompanhado e tem nos dado um feedback muito positivo de que tem sido abençoada por essas lives do Força para Viver. Cristiane Conrado, minha mana, boa noite para você também. Também Bruno Ferreira, lá da cidade de Aurora, está nos cumprimentando. A paz do Senhor, pastor Felipe, a paz para você também, meu querido amigo. Lembrando que a Igreja de Aurora completou mais um ano, né, de trabalho, lá de presença ali na cidade de Aurora, completou seu 12º, né, aniversário nesse mês de janeiro. Também a irmã Maria Santos está conosco. Seja bem-vinda, a irmã Maria está dizendo aí a paz do Senhor Jesus. Ela está até ali com filtro bastante diferenciado, né? Boa noite, amém, a paz. Também está nos acompanhando Valmir Dias de Souza, está comentando aqui, amém, amém, Valmir, Deus abençoe também a sua vida e fale profundamente ao seu coração nesta noite, amém? Muito bem, irmão Regilânio, essa data, né, 12, 13, 14, especialmente semana que vem, no calendário está lá as festividades de carnaval, né? Então, carnaval é uma festa anual, está na agenda, no calendário, e até o nosso programa de hoje, ele tem sobre esse título, né? Por que dizem que Deus não aprova o carnaval? Por que Deus rejeita o carnaval? E a ideia é nós falarmos um pouco, discorrermos um pouco sobre esse assunto. Esse ano não vai ter, de fato, o carnaval, como costuma ter, não vão ter os desfiles, não vão ter as festividades, tudo suspenso, em virtude aí do coronavírus, que ainda tem preocupado muitas autoridades, mas é um tema bastante pertinente nós lembrarmos e pensarmos, né? Porque Verdade. dizem que Deus não aprova o carnaval. Então,
Irmão Regilânio, né, vamos começar a conversar um pouquinho sobre esse assunto, e você pode naturalmente também participar aí nos comentários, né, e deixar o seu parecer, deixar a sua participação, claro. Mas por quê? Né? O que é o carnaval? Né? Vamos falar um pouquinho como é que é a origem do carnaval, o que significa isso, e tentar entender um pouquinho mais. Boa noite novamente, Pastor Felipe, boa noite a todos, né? A toda a família Conrado, especialmente a irmã Elisete, a dona Elisete, a irmã Maria, a todos os irmãos. Começar a citar nomes aqui, eu posso esquecer de alguém, mas vamos lá, pastor. Carnaval, né? Carnaval é uma festa típica brasileira, né? Dada aí mais ou menos 1930, por aí, como realmente uma festa naturalizada, vamos assim dizer, entre aspas, claro, do Brasil, né? E uma festa que os brasileiros, eles estão aí a fundo, especialmente as cidades grandes, né? Metrópoles como Rio, São Paulo, Bahia. E essa festa, né, surgiu mais ou menos na Idade Média, foram herdados de celebrações de diferentes povos, se destacando, claro, os mesopotâmicos, né, os gregos e os romanos. No decorrer da Idade Média, na consolidação da Igreja Católica, mais ou menos, foi quando houve uma busca pelo controle dos ímpetos festivos, né, da população. Isso porque as festas eram tidas como exageros, né? Portanto, propensas a práticas exageradas como pecaminosas. Isso segundo a visão da igreja predominante da época, né? Da igreja católica. Mas, quando a gente começa a ver um pouquinho mais, dizem alguns historiadores que ela surgiu mais ou menos em torno de 520 a.C., né? Na Grécia, onde as pessoas se reuniam para festejar, isso festejar com bebidas, prostituição, em, em, no nome do deus Dionísio, né? Como se fosse para homenagear o deus Dionísio, como também conhecido como Baco. Acho que se não me falha a memória, é Baco mesmo que é falado, né? O deus do libido e da fertilidade, né? Era a forma deles festejarem, né? Esse Deus nessa situação, Pastor Felipe. Uma parte, né? Exatamente, né? Antes da gente continuar, eu quero cumprimentar também aqui a irmã Eliane Silva. Boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor também para você, minha irmã. E a irmã Márcia Conrado. Boa noite, a paz a todos. Né? Então, Deus abençoe também a sua vida. Um grande abraço aí para a nossa irmã Márcia Conrado. E falando aí, meu irmão, dessas festividades antigas que serviram como inspiração posteriormente para o carnaval, existiam também as festas no Egito e na Babilônia, né? Então, no Egito, por exemplo, existiam festas pagãs oferecidas a Ísis e ao boi Apis, né? E estavam entre os festejos que se acreditam estarem entre as origens do carnaval. Os egípcios foram primeiro a realizar concentrações carnavalescas, eles comemoravam o carnaval cantando e dançando em volta de fogueiras. Fantasias e máscaras foram adotadas para que todos participassem de igual forma da festa, sem distinção de classes, né? E pensar nessa festividade que era feita a essa divindade, ao boi Apis, regada a orgias, canções, danças e bebidas, talvez alguns lembrem do texto de Êxodo 32, que foi o bezerro de ouro. E não é coincidência, existe uma relação sim sobre isso. Vamos lembrar que o povo de Israel estava saindo do Egito, então eles estavam ali muito familiarizados com as divindades egípcias. E no meio do caminho, então, Moisés sobe ao monte para receber os mandamentos e Moisés começou a demorar. Então eles acreditaram que Moisés havia morrido e, portanto, eles não acreditavam mais que o Deus que tinha falado, chamado, vocacionado Moisés estava ali com eles mais, né? E, na verdade, eles estavam aterrorizados com esse Deus,
porque ele se manifestou da sua forma gloriosa ali no monte, né? E eu vou ler aqui com vocês o texto de Êxodo 32, que fala o seguinte: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, ajuntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro, né? Alusão aí ao Apis, né? Boi Apis, que era essa divindade egípcia. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber. Levantou-se para se entregar à farra. Né? A tradução NVI ela é bem clara nisso. Levantou-se para se entregar à farra. Né? Olha aí o carnaval acontecendo ali no meio do povo de Deus. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o povo que você tirou do Egito corrompeu-se, né? Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios. E aí, mais os versículos mais à frente, né, vai mostrar quando Moisés então desce, né? Versículo 19 diz o seguinte: quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas ao chão. Ok? Então, havia ali danças, havia farra, né? Havia promiscuidade, né? E isso daí era uma imitação a essas festividades egípcias que, conforme aqui lemos, né, que eram praticadas ali e que têm os moldes semelhantes ao do carnaval. Depois, como o irmão Regilânio comentou, na Grécia, ali por volta do século VI, os gregos também celebravam uma festa muito semelhante, que era regada de bebidas, práticas sexuais nas festas, homenagem a essas divindades, né? Isso. Chamadas Dionísio, ou Dionísio era chamado, se eu não me engano, pelos gregos era chamado Dionísio e pelos romanos era chamado Baco, né? E tinha uma outra divindade, que aí virou um personagem no nosso carnaval, que é Momo. Né? Não chegou a ver alguma coisa aí sobre o Momo? Na realidade, tem outras fontes que dizem que surgiu também pela Itália, né? Em comemoração a Saturno, Saturnália. Sim, né? sim. Posteriormente, os romanos faziam isso, né? A festa Saturno, que também eram nos mesmos moldes que essa festa grega, em homenagem a Dionísio, né? Isso, e essas divindades gregas, né? Baco e Momo, e o Momo, esse último, né? O deus do sarcasmo e do delírio. Exatamente. Né? Então, E reunido em praças públicas, escravos, filósofos, tribunos, nos famosos bacanais, né? Ou seja, a gente estava lá sendo sarcasmo e com todos eles, né? Então, isso a gente vê que o carnaval em si, ele só tem uma finalidade, é totalmente a promiscuidade mesmo em si, né? Falando nesse mesmo termo, pastor, que a gente ainda vai discutir mais um pouco. E essas informações é só para entender, a gente entender o pano de fundo do que é o carnaval e como ele chegou até nós, né? Então, nós temos aí a festa o Boi Apis, no Egito, depois a Dionísio e outras divindades, né? Comos e Momo, na Grécia, posteriormente a Saturno, em Roma, na Roma Antiga, e aí tem essa personalidade que chama a atenção, que é o Momo, porque
Até hoje, no Carnaval do Rio de Janeiro e de algumas outras cidades, existe esse personagem, um Rei Momo, né? E por que ele é o Rei Momo? Isso tem origem também no paganismo greco-romano, porque na mitologia grega, Momo era uma deusa, né? Era, como o irmão Giselane falou, era a personificação do sarcasmo, da reclamação, da ironia, né? E ela era, essa divindade, né, essa deusa grega, né, vamos dizer assim, era patrona dos escritores e poetas. Ela era representada com uma máscara que ela levantava para exibir seu rosto e com um boneco numa das mãos, simbolizando a loucura. Em Roma Antiga, Momo e Comus foram unificados em uma única divindade masculina. Então, em Roma, né, na Grécia era uma deusa, em Roma era um deus masculino. Ele se tornou símbolo das festas e a imagem icônica nas manifestações artísticas. Então, durante os 3 dias da festividade ao deus Saturno, né, que tem os moldes do que é o nosso carnaval, o mais belo soldado era designado para representar o deus Momo. À ocasião, ele era coroado rei, daí surgiu o Rei Momo, e tratado como a mais alta autoridade local, né, semelhante ao que é feito, por exemplo, no Rio, onde o prefeito entrega a chave da cidade ao Momo, né, dando a ele, tipo assim, durante aqueles dias, a autoridade máxima na cidade. Ele também se tornava o anfitrião de toda a orgia. Só que aí tem um detalhe, encerrando as comemorações, o Rei Momo ele era sacrificado. E aí depois passou-se a escolher o homem mais obeso da cidade para servir do símbolo de fartura, do excesso e da extravagância. Então, no início era o soldado mais bonito, depois passou a ser o homem mais gordo da cidade para representar aí a divindade Momo, né? Tem alguns comentários interessantes aqui. O Bruno está dizendo o seguinte: carnaval significa festa da carne, né? E a irmã Cristiane está dizendo, além da administração, estamos recebendo uma aula de história, né? Então, é interessante a gente pensar aí na questão da história, né? E aí o carnaval veio para o Brasil, né? Como o irmão Regilani colocou, através da Itália, o carnaval de Veneza, para ser mais específico, foi o que popularizou a festa pelo mundo. Pois não, irmão? O período, assim, o carnaval chegou mais ou menos no período colonial, né? Caracterizado por diversas brincadeiras, até tanto que, como foi falado antes, a Igreja Católica ela tentou, de uma certa forma, querer, não vou dizer impedir, mas por não conseguir, né? Ela criou, vamos dizer assim, como se fosse um dogma, né? Para poder conter, como já foi falado, né? Carnes levani, a palavra latim, que significa retirar a carne. Então, é como ter um período de extravagância, ter um período de fazer o que quiser antes de chegar a quaresma, que seria esses dias para poder ter uma purificação daquilo que foi permitido. Então, de uma certa forma, com a solidificação na Idade Média, né, da Igreja Católica, ela acabou buscando ter um controle do ímpeto festivo da população. Isso porque as festas eram tidas como exageradas e tudo, e porque ela também estava sendo muito praticada em Roma, ela estava sendo muito popularizada. E no Brasil, por esse período, né, e ao longo do século XX, uma série de ritmos, danças passaram a fazer parte do carnaval, como, por exemplo, o samba, maracatu e o frevo, aqui em Olinda, né, aqui na cidade de Recife. Depois, desfile de escolas de samba. Aí não para por aí, né? Vem praticamente a nudez, a seminudez, ou seja, quanto tempo mais foi passando, foram buscando se voltar às origens, né? Tirar as roupas, a bebedeira, as orgias em si, do intuito do início, né, pastor Felipe? Assim, e segundo registros, né, foi justamente em Veneza que ele passou a ter essas características que conhecemos hoje, máscaras, fantasias, desfiles, alegorias, né? Em Roma eles já eram utilizadas máscaras brancas e chapéus com pontas e capas com capuz negro.
E em Florença, né, também na Itália, foram criados, então, os carros alegóricos, que eram acompanhados aos sons de canções criadas para a festa. Então, esse formato foi aí, inicialmente vindo da Itália, por volta ali do século XIII, né? A Igreja Católica aceitou o carnaval no seu calendário de atividades por volta do ano 590, no início controlando, mas lá depois do Concílio de Trento, já no século XVI, a festa voltou a se popularizar, ou seja, começou-se a permitir novamente aquelas práticas, né, já que eles não conseguiam controlar, eles resolveram, então, autorizar, durante aqueles dias que antecediam a Quaresma, as práticas pecaminosas, a saciação dos desejos carnais, comida, bebedeira, sexo desenfreado, e todas essas coisas eram aceitos até a chamada Terça-feira Gorda, que é a nossa terça-feira de carnaval, que antecede a quarta-feira de cinzas, ok? Então, esse é o pano de fundo histórico, né? E já falamos, mostramos até aqui na Bíblia que o povo de Deus incorporou, durante a peregrinação do deserto, esse perfil de festividade. Só não tiveram as máscaras, que eu acredito que não tinha como, no deserto, eles arrumarem máscaras e fantasias, mas no restante, eles incorporaram tudo ali baseado nas festas pagãs que eles observavam ali no Egito. Ok? Quero dar uma boa noite também, irmã Claudiana. Boa noite, graça e paz. Boa noite, irmã Amém. Claudiana. Então, à luz da Bíblia, irmão Regilane. Pois não. Deixa eu lhe botar num... Foi tratado isso no ano passado, né? Mas também é bom ver o que os nossos participantes entendem sobre isso. O que o senhor acha, como o senhor vê essa questão da pipoca, da questão dos cristãos que estão ali por fora, já praticamente no final do carnaval, estão ali para fazer um trabalho, né, praticamente ao redor. Por exemplo, em Pernambuco, existe um grupo de pessoas que eles estão fazendo um trabalho de evangelismo, levam caldo. Isso não durante a festa, mas vamos dizer assim, no último dia de festa, quando as pessoas já estão terminando essas festividades, mas está aquele grupo. Como o senhor vê essa questão? Eu digo assim, pipoca nesse sentido, né? Que está ali por fora, simplesmente, mas para abordar. O senhor, como é que o senhor vê essa questão? E os participantes também, aqueles que justamente eu ia falar isso, né? Porque é uma grande questão, né? Embora o título seja Por que dizem que Deus não aprova o carnaval, né? E a gente está aqui refletindo o significado, a origem da festa. Vamos analisar à luz da Bíblia e vamos tentar concluir aí sobre como a igreja deve encarar esses dias de festa. Então, já adiantando aí, né? Existem diferentes posturas que as diferentes igrejas realizam em torno do carnaval. Algumas optam pelo retiro de carnaval, ou seja, a igreja sai ali da cidade, sai ali daquele ambiente onde está a festa, e ela entende que a melhor forma de lidar é o total isolamento e o total distanciamento desse ambiente. Existem outras igrejas, né, e nos últimos anos tem aumentado muito, que tem mais uma prática de que, assim, precisamos estar ali sendo luz, precisamos estar ali fazendo diferenças. E daí nós vamos ver as vertentes. Tem aquelas igrejas que trabalham evangelização, entrega, sei lá, sopa, caldo, alguma coisa assim, faz um stand ali para atender as pessoas, fala de Jesus, ora pelas pessoas, né, os chamados impactos de carnaval. E tem aqueles que meio que aderem à festa, que dizem que não há problema nenhum, né, está ali só para brincar, ou dizem aquilo, não é porque os outros estão pecando porque eu estou ali, eu também vou pecar, né? Eu estou ali, mas estou comemorando numa boa, né? E isso daí é uma questão que nós queremos, até o término do programa, nós temos assim uma visão conclusiva sobre isso, né? E desde já eu quero adiantar o seguinte: a igreja ela foi chamada para ser sal e luz, né? Então
Se é uma festa das trevas, se nós entendemos que é uma festa das trevas, é importante a igreja ser luz durante esses dias, da igreja fazer a diferença durante esses dias, de pessoas serem resgatadas durante esses dias para que tenham a vida delas transformadas por Deus, ok? E aí vem a questão de quais são as melhores estratégias. Então, por enquanto, eu quero guardar um pouquinho, porque eu já participei de Impacto de Carnaval e eu quero compartilhar essa experiência ali mais para frente, né? Mais para o final do programa. Mas você pode colocar aí no seu comentário, na sua percepção, na sua concepção, qual é a melhor postura que a igreja pode adotar nos dias de carnaval? O irmão Bruno já falou que é a festa da carne, né? E você, o que você entende de carnaval? O que o carnaval, o que você já aprendeu sobre o que o carnaval representa? Ok? E à luz da Bíblia, irmão Regelane, o que nós temos sobre essa questão da carne, né? Já que a gente já viu que o carnaval é a festa da satisfação dos desejos da carne, né? Satisfação das vontades carnes, dos prazeres carnais. E o que a Bíblia ela fala sobre isso? Eu gosto muito, pastor Felipe, de Gálatas 5. Quando a gente fala Gálatas 5, nos arremete logo Gálatas 5:22, que trata do fruto do Espírito, né? Bondade, longanimidade e tudo. Mas quando nós olhamos um pouquinho antes, quando a gente volta a alguns versículos... Versículo 16, né? Isso. A partir do versículo 16, a gente já vê que antes do fruto do Espírito, né, Deus usa a vida do apóstolo Paulo para nos fazer ver aquilo que não agrada a Deus, aquilo que, para ser sincero, é justamente o que essa festa traz, né? A festa da carne que ela acaba desenvolvendo, que ele continua a partir do versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Continua: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Interessante que ele continua: e coisas semelhantes, né? A gente acredita que só a prática em si já é totalmente condenável, mas ele ainda acrescenta: e coisas semelhantes. Então, a festa da carne, para nós, é totalmente incompatível. É água e óleo. Não tem como se misturar, não tem como a pessoa dizer, não, eu vou lá, vou dar só uma espiadinha, vou só dar uma olhadinha. Como menos espera, está mexendo no esqueleto, está passando aquele ritmo e está lá a pessoa... Então, são coisas que, para quem vai fazer um trabalho, eu acredito que o senhor vai falar sobre isso, né? Pessoas, eu já ouvi só comentários, nunca tive essa oportunidade de ir, como também conversar bem específico sobre isso, mas já vi comentários de pessoas que passam dias, igrejas passam dias orando, passam até mês orando por esse trabalho que vai ser feito, e justamente para quê? Para que possa verdadeiramente ser usado por Deus, para não chegar a passar por isso aqui que o apóstolo Paulo fala. Exatamente. E a conclusão dessa passagem, né, depois que ele fala a lista, né, e fala coisas semelhantes a essas, ele diz o seguinte: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, muitas pessoas estão caminhando a passo largo para a condenação eterna durante essas datas. E aí, trazendo, né, um pouquinho do que a gente traz, propõe no tema, né? Por que dizem que Deus não aprova o carnaval? Né? O nosso querido irmão Bruno já ajudou, é a festa da carne. E a Bíblia ela fala que a carne ela é contrário ao espírito, que a carne deseja o que é contrário ao espírito. Eles são em oposição. Então, aquilo que é celebrado, aquilo que é exaltado, aquilo que é praticado, aquilo que é liberado no carnaval, é de uma natureza contrária àquilo que o Espírito de Deus deseja.
se opõem, se coloca como, assim, se colocam como adversários, vamos dizer assim, os desejos da carne e desejo de Deus. E aí é importante nós termos assim em mente que se nós damos espaço a essas coisas, né? É o que ele fala aqui, ó, digo, vivo pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se eu faço a vontade da carne, eu desagrado a Deus. E se eu vivo pelo Espírito, eu não vou satisfazer os meus desejos carnais. E nós temos que tomar muito cuidado, porque essa narrativa, né, que foi aderida, e aí até o irmão Regilani estava, antes da gente começar, né, comentando sobre isso, porque hoje muitos estudos associam o carnaval ao cristianismo, já colocam ele como parte do cristianismo, justamente porque adotou essa narrativa antes da quaresma, antes desse período de jejum, de abstinência, de consagração, vamos ter alguns dias para liberar a carne, para satisfazer a vontade da carne e aguentarmos ficar 40 dias depois em consagração. Mas essa narrativa, ela é uma narrativa perigosíssima, porque ela nos leva a estarmos assim, a acreditarmos e a nos enganarmos que eu posso liberar as vontades da carne durante alguns dias. E que eu posso viver pela carne durante alguns dias para depois buscar o Espírito. Mas é incompatível, como o irmão Regilani falou, é água e óleo. Né? Se eu faço a vontade da carne, eu não vou estar mais preparado para fazer a vontade do Espírito depois. Eu vou estar menos. Porque eu vou estar mais distante de Deus, eu vou estar com o coração cheio de pecado, eu vou estar com os desejos pecaminosos mais intensificados, mais aflorados. Então, preciso resistir aos prazeres carnais, e eu vou fazer isso como? Se minha natureza é má, se minha natureza é pecaminosa? Vivendo no Espírito. Vivendo no Espírito. Então, durante os dias de carnaval, você, como servo de Deus, precisa redobrar a sua vigilância. E aí tem aquele outro texto também, não é, irmão Regilani? Lá em Mateus 26, 41. Vamos relembrar o que Jesus disse lá em Mateus 26, 41? Vamos. Eu vou ler aqui para vocês. Estou abrindo aqui minha Bíblia. E diz o seguinte: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ok? Então, durante esses dias, nós precisamos redobrar a nossa vigilância e a nossa oração. Por quê? Porque as pessoas estão nos incentivando, nos convidando a participar de um banquete pecaminoso. Né? Claro, tem pessoas que não se sentem verdadeiramente tentadas a participar daquilo. Né? Eu, por exemplo, fui criado na igreja, então nunca participei. Eu cresci aprendendo que aquilo ali é mal, que aquilo ali é ruim, mas os que já participaram, né? Eu conheço pessoas cristãos que caem novamente, se afastam da presença de Deus, porque estavam acostumados, né? Ou estão acostumados a praticar o carnaval, a fazer tudo aquilo ali, e aí quando chega nessa época se sentem tentados, né? Por causa da prostituição, por causa da bebedeira, por causa das festividades, por causa das orgias, de uma maneira geral. Então, preciso o quê? Vigiar e orar, redobrar a atenção. E aí, dentro dessa pergunta que o irmão Regilani fez, né, o que dizer das igrejas que vão lá e ficam ali à margem fazendo um trabalho? É bênção, mas tem que estar preparado espiritualmente. Tem que se vigiar bastante sobre quem vai ser levado nesse tipo de ação. Que ela é boa, ela é correta, mas se é uma pessoa que tem fraqueza em relação a carnaval, ela estando ali, ela pode ser tentada e cair na tentação. Ela pode estar ali e começar a sentir saudade, que nem o povo de Israel. Estava peregrinando, daqui a pouco sentiu saudade do Egito, sentiu saudade do que eles comiam lá, sentiu saudade do que eles tinham lá, até fazerem um bezerro de ouro e uma festa nos moldes das festas pagãs egípcias. Então, tem pessoas que não estão preparadas. Precisa de um período de oração, de jejum, ok? E é necessário um preparo particular antes
dos dias de impacto. Como eu disse, eu já participei de impactos evangelísticos no Carnaval, mas antes nós tínhamos ali um período, oração, marcávamos um dia para jejuar, marcávamos um dia para ler a Bíblia, para crescimento, para edificação, conversávamos, combinávamos algumas coisas, um cuidava do outro, tínhamos ali uma base onde ficava uma equipe ali só intercedendo, enquanto os outros iam evangelizar ali. E naquela base a gente falava, olha, se você estiver lá, tiver qualquer problema, sentir algum tipo de fraqueza, algum tipo de opressão maligna, venha, volta ali para a base, vá para lá, ore, peça para os irmãos orarem por você, e depois você volta, ou não, ou você fica ali, e amém. Né? Porque é um campo de batalha muito intenso. Né? Não devemos ignorar que ali as hostes malignas, diabólicas, estão agindo intensamente na vida das pessoas. E nós somos servos de Deus, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Eu creio nisso, eu confio nisso, eu participo sem temor, nunca me intimidei de estar ali evangelizando as pessoas que estavam pulando carnaval. Inclusive, tive experiências muito positivas de pessoas pararem, ouvir o evangelho, terminarem de ouvir e falar, agora eu vou para casa. Eu estava aqui, assim, olhando tudo isso, pensando na minha vida e procurando alguma coisa, mas agora eu entendo que foi Deus que me colocou aqui para ouvir essa palavra de vocês, então não tem mais o que fazer nessa festa. E a pessoa levantar e ir para casa. A equipe teve a experiência de um homem que estava ali, estava pensando em se suicidar. E quando ele ouviu o evangelho, ele desistiu de se suicidar. Ele falou, hoje eu vim para cá, eu estava observando a festa, e eu tinha decidido que eu ia me matar hoje. Mas agora eu não vou mais me matar. Eu vou para minha casa, e depois do domingo a gente recebeu essa pessoa, visitou o nosso culto, tudo. Então Deus livrou uma pessoa da morte. Teve um casal que estava afastado do evangelho e estava lá, né, observando o carnaval, meio assim, não fazendo muitas extravagâncias, mas estava lá, estava afastado, estava frio, não estava mais frequentando igreja nenhuma, tinham se mudado para o bairro e depois que se mudaram, ficaram mais ou menos 2 anos sem congregar, foram abordados pela equipe, evangelizados, pegaram e falaram, eu vou para essa igreja. Se reconciliaram. Um ano depois, no impacto de carnaval do ano seguinte, estava lá a irmã que foi alcançada um ano antes, estava lá evangelizando e deu testemunho para a igreja. Ó, foi alcançada no impacto do ano passado, que eu e minha família, a gente cria em Deus ainda, mas estava longe da comunhão, não estava congregando, e hoje eu estou indo lá para falar de Jesus para outras pessoas. Então, é importante a igreja fazer a diferença. Agora, esteja preparado. Se prepare, porque se a pessoa não estiver em comunhão com Deus, estiver com a sua fé fragilizada, ela está dando uma oportunidade para que ela sofra uma queda durante esses dias. Aí é melhor ir para o retiro, né? Se recolher, ficar num lugar isolado, esquecer um pouquinho isso, até estar mais preparada para participar de uma atividade nesse tipo de intensidade. Como é que tem sido a sua experiência, meu irmão, nos carnavais, nesse período de carnaval, né? Não no carnaval, mas na época em que se celebra o carnaval, antes e depois da sua experiência cristã? Pastor, quando o senhor iniciou falando sobre essa questão de quererem associar, né, o carnaval ao cristianismo, eu até coloquei, né, essa narrativa sendo falada várias vezes, pode até passar a ser verdade. Eu coloquei até em parênteses no comentário, porque uma pessoa desatenta, ela vai acabar acreditando nisso. E a minha vida, eu vou falar depois que eu me converti, ainda estava viajando, passei ainda 6 anos trabalhando viajando, e acontecia muitas das vezes estar no mundo trabalhando. E eu sentia dor no coração, dor na alma por ver as pessoas naquelas práticas, na bebedeira, na prostituição.
e me fazia lembrar de onde Deus me tirou e de ter misericórdia e compaixão por aquelas pessoas e fazer justamente isso que o Senhor tem falado. Procurar, de uma certa forma, levar o evangelho para essas pessoas, viver o evangelho para que essas pessoas elas pudessem ser impactadas, né? Quando eu deixei de viajar há 4 anos, vai fazer 5, ficar em casa, né? De muitas das vezes não deu para participar dos retiros, mas ficava em casa com minha família, né? Se resguardando, que é uma coisa, pastor, que muitos de nós têm esquecido, fugir da aparência do mal. Porque, como o senhor falou, se a pessoa ela teve um problema ou alguma situação difícil sobre a questão do carnaval, a melhor coisa que ela faz é fugir mesmo, literalmente falando, pedir ajuda. Se a família não é totalmente cristã, ou todos não são cristãos, mas procurar o pastor, conversar com o pastor, ir para o retiro, sair daquela localidade, principalmente por questão de amizades. E é uma das coisas que tem influenciado muitos, porque não conseguiram ainda compreender que precisa desse afastamento e fugir mesmo, se for preciso, literalmente falando, porque eu já fiz isso. Eu já fugi, amigos entre aspas, né? Chamando, não vamos para a festa agora, rapaz, tem nada não. Senta, toma um refrigerante, né? Obrigado, beber. A gente vai estar bebendo, você fica com o carro dirigindo para nós e tal, para a gente não correr risco, ou seja, até nisso, né? Para nós não corrermos risco. Eu pensei, rapaz, sabe de uma coisa? Eu não vou, não. Literalmente, eu corri mesmo. Eu vai para minha casa e ficar com minha família, que é a melhor coisa que eu faço. E pela misericórdia de Deus, estamos aí, pastor. O fone de ouvido, ou o fone, pastor. O Perdão. microfone. Tá aí o comentário, né, que o irmão Regilane colocou. A irmã Claudiana também colocou o comentário dela aqui. Glória a Deus, né? Também a irmã Elisete, a irmã Cristiane. E eu gostaria de que você, que está nos assistindo, compartilhasse um pouquinho como tem sido a sua experiência nesses dias de carnaval, né? Você fica em casa, você vai para um retiro, você vai para o impacto de carnaval, evangelizar. Como é que você costuma fazer, né? Qual estratégia que você utiliza nesses dias? Compartilhe aí um pouquinho, porque a sua experiência pode edificar também a vida de outras pessoas. O irmão Ailson está comentando o seguinte: já vi pessoas que se planejam, vou aproveitar 3 dias de carnaval e na quarta-feira me confesso e faço penitência, né? Então, justamente aquilo que falamos, o perigo da gente pensar dessa maneira, porque a gente acaba dando espaço e legalidade para o pecado, para o inimigo agir em nossas vidas, contando que depois eu me arrependo, depois eu me acerto. E é interessante que o irmão Ailson já viu, né, pessoa que tem essa prática de se confessar, fazer penitência, e eu evangelizando pessoas em blocos de carnaval, né? Já aconteceu de evangelizando jovem, né? Falando, olha, Jesus está... eu sei, eu já conheço a palavra de Deus. E aí eu olhei assim, né? E tudo, não, eu sou da igreja. E eu falei, o que você está fazendo aqui então, né? Fui bem direto, bem objetivo. Sabe como é, né? A carne é fraca. Mas depois eu vou lá e me arrependo e me reconcilio com Deus. Falou lá até a igreja, né? Que ele participava. Aí eu falei, e se não tiver amanhã? Você sabe que o carnaval tem muita confusão, muita coisa, e se não tiver, como é que vai ser? Aí eu não sei tudo, e eu falei, e mesmo que tenha, você está desagradando a Deus durante esses dias, você está fazendo algo contrário à vontade de Deus, que nós já vimos aqui, que a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então, quando eu estou ali para celebrar, para participar, para comemorar a festa da carne, né, que etimologicamente seria o adeus à carne, mas acaba sendo bem-vinda a carne, né? Viva a carne, né? Acaba sendo isso na prática. E acontecendo essas coisas, você estará fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E nós não devemos nos entregar aos desejos pecaminosos para fazer o que é contrário à palavra de Deus. Amém? E
como é que você costuma fazer desses dias de carnaval? Como é que você foge disso? Como é que você administra tudo isso? Né? É importante a gente pensar um pouquinho aqui no que podemos fazer. Irmã Chaguinha chegou aqui, a paz do Senhor, Pastor Felipe, irmão Regilano, a paz do Senhor, irmã Chaguinha, seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Amém? Então, só para a gente fechar esse ciclo de raciocínio, né? Se o carnaval ele é algo, né, que deseja, que é contrário à vontade de Deus, nós podemos responder a nossa pergunta inicial. Por que dizem que Deus não aprova o carnaval? Né? Por causa das práticas que estão inseridas nele. Por causa das atitudes que são reproduzidas ao longo dos séculos, porque todas essas festividades que nós compartilhamos, que ao longo da história caracterizam o carnaval, no Egito, na Grécia, Roma, na Idade Média, em Veneza, no Brasil, né, que chegou lá por volta do século XVIII, elas têm isso em comum. Né? As festividades são regadas aos prazeres carnais de todo tipo de natureza. E a Bíblia ela fala para de maneira nenhuma satisfazermos a vontade da carne. Então, resista à carne, né? Lute contra a carne é fraca, mas se nós vivermos no Espírito, nós não vamos fazer a vontade dela. Então, não posso dizer, quando Jesus falou a carne é fraca, ele não estava dando uma legalidade para pecar. Ele não estava dizendo num contexto assim, a carne é fraca, então vocês não vão conseguir resistir mesmo, então paciência. Ele não estava falando isso, ele falou, o Espírito, vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se eu estiver vigiando e orando, se eu estiver voltado para as coisas do Espírito, eu não vou cair. Mas se eu estiver voltado, né, para as coisas da carne, aí sim, aí eu vou cair e vou ter destruição. A irmã Maria está compartilhando aqui, né? A Bíblia diz, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia o Espírito, colherá a vida eterna. Amém, né? Então, amém. Muito bem lembrado, né? É um versículo que antecede um pouco os versículos que nós lemos, quando ele diz que se eu semear coisas da carne, eu vou colher destruição. Então, se a pessoa vai lá participar, né, vamos dizer assim, da festividade do carnaval, ela vai colher o que depois? Destruição. Mas se ela tiver voltado para o que é do Espírito, ela vai colher vida eterna. Né? Então, pense nisso. Pense no que você está semeando, porque aquilo que você semeia é aquilo que você irá colher. Pastor Felipe, interessante que as pessoas usam esse versículo fora do contexto, que não é nem todo o versículo, é só uma parte dele, como se Jesus estivesse falando de pecar deliberadamente, ou seja, você ter o intuito de dizer, não, a carne é fraca, por isso que eu vim, por isso que eu vou fazer. E na realidade é como o Senhor disse, né? Cristo ali, acima de tudo, está mostrando o seguinte, olha, para vocês terem cuidado para não errar, não pecar, precisa estar em constante oração, em constante comunhão. Vocês devem estar vigilantes nisso. Mas as pessoas acabam, de uma certa forma, atribuindo isso para fazer o quê? Deliberadamente pecar. Olhar e dizer, a carne é fraca, por isso que eu faço isso. Não, a pessoa está consciente. Não foi algo que aconteceu por acaso, não foi algo que, de repente, quando a pessoa viu, já estava fazendo algum tipo de prática errada. Não, ela simplesmente está consciente que aquilo dali, para ela, é bom, satisfaz os seus desejos. Isso é totalmente errado e temos que, de uma certa forma, tirar isso do nosso meio, né? Em todos os sentidos, não só da questão da festividade do carnaval, mas de qualquer prática que, às vezes, a gente usa isso como desculpa. Verdade. A irmã Elisete está compartilhando aqui como é que ela costuma, né, passar esses dias onde o carnaval são
comemorado. Então, ela está dizendo o seguinte aqui: eu já participei do retiro quando mais nova. Hoje em dia, fico em casa, mas nem vejo televisão. Às vezes, viajo para rever parentes. Muito boa essa observação, que às vezes a pessoa fica em casa e fica assistindo o desfile. Então, ou seja, ela está participando remotamente ali daquele momento, né? Então, está, de certa forma, alimentando as questões dos prazeres e dos desejos carnais e não saindo ali daquela festa, não se abstendo verdadeiramente daquela festa, né? Eu também não quero nem contato com os meios de comunicação durante esses dias, porque para mim é incômodo estar vendo, ouvindo daquilo, e aquilo ali, honestamente falando, né? Aquilo ali até perturba a minha mente, porque é uma coisa, acho uma coisa tão pesada, uma presença maligna tão forte ali, que para mim, desde pequeno, aquilo ali sempre me incomodou e me causou um mal-estar muito forte, né? Então, quando eu era menor, eu participava muito dos retiros, fui muito edificado em retiros de carnaval, fui muito edificado em ocasiões onde eu estava assim, afastado da festividade na infância e na adolescência e sendo ministrado da palavra de Deus, mas depois, né, especialmente depois que eu senti o chamado ministerial, comecei a me preocupar com as vidas perdidas, eu não me conformei mais em simplesmente me retirar e comecei a almejar, né, realmente evangelizar no carnaval. Lembro que a primeira vez que eu falei nisso, né, gente, era uma coisa meio nova na época ainda, e aí o pessoal achou um absurdo, né? Eu querer sair para evangelizar e tudo, eu mal consegui apoio de outros cristãos. E aí depois eu fui tomando contato com outras pessoas que tinham a mesma visão, com organizações que desenvolviam impactos de carnaval, e então comecei a me envolver, né? E fico feliz porque meus últimos anos lá na minha igreja em Valqueira, a gente fez impactos de carnaval e aconteceram essas experiências que compartilhei, né? De pessoa querendo se suicidar, desistir, de gente afastada do evangelho se reconciliar, de pessoas a gente sentar ali no meio da folia, a pessoa simplesmente se desligar porque estava ao redor, a gente sentar, conversar, falar da palavra de Deus, orar junto, e a pessoa depois, olha, obrigado, eu estava precisando ouvir essa palavra, levantar e ir embora para sua casa. Então, tem muitas pessoas ali que estão desesperadas, tem muitas pessoas que estão com seu coração vazio e estão ali procurando algum motivo para se alegrar, estão procurando ali algum sentido na vida, alguma razão em tudo isso. E vai ser justamente no dia, na ocasião, em que um servo de Deus chega lá e fala de Jesus Cristo, mostra a luz do mundo para aquelas pessoas, é que elas vão então ter essa experiência verdadeira, é que elas vão entender de fato qual é o sentido da vida. Jesus Cristo, como falamos no início do programa, ele é a razão da nossa razão de viver e, consequentemente, é ele quem nos dá força para viver. Amém? Vamos, então, ter o nosso momento de oração. Você pode compartilhar aí no chat os seus pedidos de oração, que nós vamos, então, indo para o encerramento do programa e queremos orar pela sua vida. Amém? Então, se você tiver algum pedido de oração, você pode compartilhar aí agora no chat, que nós vamos orar antes de encerrar o nosso programa. Amém? Então, espero que tenha ficado claro para todos, né? Não, irmão Regilane, nosso recado, a nossa abordagem, a nossa expectativa. E esse ano não vai ter a festividade convencional. Talvez isso é algo providencial de Deus para aqueles que estão com dificuldade de se desapegarem de vez, né? Então, eu espero que você não esteja sentindo saudade disso, eu particularmente não estou, né? Mas que você possa, assim, realmente abandonar, refletir nessa mensagem, né? Acho que não poderíamos deixar de falar
sobre essa abordagem da vontade da carne e a vontade do Espírito. Amém? Amém. Amém, pastor. Então, pedidos de oração. Oi? Só por enquanto da Cristiane Conrado. Isso. Pedido de oração, né? Pede oração pela família. Vamos orar aí pela família, da irmã Cristiane, sua vida, seu casamento, né? Pela vida do Anderson e pela vida de toda a casa, toda a família. Mais alguém tem algum pedido de oração? Você pode colocar aí no chat. Talvez você está precisando justamente de uma oração nesse sentido, né? De que você precisa se desapegar das coisas desse mundo, das coisas da carne, e se consagrar mais a Deus. Talvez por pessoas que são da sua família, são próximas a você e costumam se entregar a esse tipo de coisa, a esse tipo de festividade, a esse tipo de comemoração. E Deus, ele pode livrar, né? Deus pode abençoar esses corações. Amém? Senão nós vamos fazer essa oração pelo pedido, né, da irmã Cristiane, e em seguida encerraremos aí o nosso programa. Amém? Lembrando que o Força para Viver retorna na próxima sexta-feira. Aliás, na próxima sexta-feira já temos aí um convidado que confirmou presença, né? E temos a expectativa aí muito boa, né? Não perca o programa Força para Viver. Semana passada falamos cultivando relacionamentos saudáveis. Hoje, essa abordagem mais específica sobre o carnaval. E na próxima semana continuaremos falando aí sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar então, irmão Regelânio, né? E vamos. Faça essa oração, por favor, pela vida da Cristiane, do Anderson e toda a família, né? Amém. Família Então, Conrado. Oremos então. Pai, quero nesse momento, Senhor, colocar a vida da Cristiane diante do Senhor, da sua família, de todos aqueles, Pai, que a cercam nesse momento, seus familiares, seu local de trabalho, suas amizades. Que o Senhor, Pai, use a vida da tua filha e que vidas venham ser impactadas, Senhor, pela vida dela, Pai. Pai, quero te pedir por toda a família do pastor Felipe Conrado, como também, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que teu Espírito Santo seja com cada um, dando sabedoria, discernimento. Pai, visita as necessidades deles, sejam necessidades espirituais, físicas ou materiais, Senhor. E de uma forma especial, Pai, quero te pedir pelo filho do irmão Ailson, do Abidinego, que teu Espírito Santo, Pai, venha abençoar ele, que venha restaurar a sua saúde por completa, Pai. Deus, tem misericórdia da vida do teu servo e que tudo, Senhor, venha ocorrer para a glória e o louvor do teu santo nome, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a nossa noite, abençoa o final de semana, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. Em especial, Pai, devido a essa festa, Pai, visita o teu povo e que teu povo, Senhor, venha orar e clamar a Ti pela saúde espiritual do nosso país. Essa é a minha humilde oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A irmã Chaguinha também está pedindo oração pela vida de Valdeni, que vai submeter a uma cirurgia amanhã de aneurisma, né? E pela família dela. Maurício compartilhou aqui, né, que o Abidinego ia ser operado amanhã, mas agora só na quinta-feira, né? Então, irmão, o Abidinego carece das nossas orações, sofreu um acidente, né? Fazendo uma caminhada matinal, né, um veículo desgovernado atropelou e a saúde bem debilitada. Então, vamos orar pela vida da Valdeni, que vai fazer a cirurgia, a família da irmã Chaguinha, essa operação de quinta-feira, né, o irmão Regilane já orou pelo Abidinego, mas agora de uma forma específica por essa cirurgia de quinta-feira, e vamos, então, compartilhar diante de Deus. Ó Pai, ainda na tua presença, eu quero te pedir pela vida da dona Valdeni, pela cirurgia que ela vai fazer amanhã. Pai, toma conta de todas as coisas, que tudo corra bem, que ela possa ter a sua mente recuperada, que ela possa, Deus, ter
a sua saúde restabelecida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, fala profundamente ao coração da vida da Valdeni, Pai, tem misericórdia dela, opera poderosamente, meu Deus, e eu venho te pedir também pela família da irmã Chaguinha, cuida da família da irmã Chaguinha, visita o seu lar, visita toda a sua parentela, toca no coração ali do Zé Cunha, para que ele possa também entregar a vida dele ao Senhor, abençoe a vida do Bruno, que está hoje no Rio Grande do Norte, Pai, em nome de Jesus, toma conta de toda a sua parentela, de todos os seus filhos, ó Deus, as preocupações que ela tem com os filhos, netos, em nome de Jesus, ó Pai. E queremos te pedir de uma maneira especial pela cirurgia do Abednego na quinta-feira, Pai, que essa cirurgia não se demore, mas que possa acontecer no tempo certo e que ele possa ter a saúde dele restabelecida. Eu quero incluir diante do Senhor também a vida do pastor Lívio, que se acidentou, aquele acidente de bicicleta. Restabelece a saúde do teu servo, Pai, todo o mal-estar que ele ainda está sentindo, tem misericórdia e opera poderosamente na vida dele. E te peço também pela vida da irmã Eliane, Deus. Faça um milagre na vida dela, Pai, porque somente o Senhor pode, operando um milagre, transformar, ó Deus, a situação dela. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Estamos encerrando, então, o nosso programa Força para Viver. Obrigado pela companhia de todos. Que Deus, assim, abençoe a sua vida. Temos aqui algumas figurinhas, a irmã Claudiana, a irmã Elisete, a irmã Maria também. Tá ali uma carinha, né? A irmã Chaguinha. Então, Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. E mais um Força para Viver, onde estaremos juntos. Amém? Amém. Irmão Regilânio. Boa noite a todos. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus permitir. Amém. Tchau, tchau a todos.